Olá, conversaremos agora sobre a situação problematizadora envolvendo a empresa Enro, mas discutindo possíveis articulações dessa situação ou desse caso com o que exploraremos na nossa unidade. Essa apresentação tem o objetivo de discutir as relações entre o caso sobre a Enro e o primeiro capítulo do nosso texto, nossa primeira unidade, chamado de Finanças, Objetivos e Conflitos. Apresentando o conteúdo da disciplina, vemos que no primeiro capítulo exploramos uma série de aspectos iniciais associados às finanças, contextualizada por meio do estudo das relações que envolvem dinheiro e tempo, primordialmente dinheiro no tempo ou retorno. Transações financeiras movimentam essa mercadoria chamada retorno. E o retorno tem um componente intrínseco que é o risco. Daí discutir as relações entre retorno e risco são fundamentalmente importantes em finanças. Só que na prática, essas relações são marcadas muitas vezes por delegações de autoridades e a existência inerente de conflitos. Esses conflitos são tratados na relação financeira por meio de conflitos de agência, onde o agente nem sempre age de acordo com as vontades do principal que deveria representar. Para mitigar problemas relacionados a conflitos que poderiam provocar perdas ou reduções de riqueza, soluções são implementadas, essas soluções trazem novos desafios. E nesse contexto, existe um combustível muito importante para a formação dos retornos, que são as informações. Essas informações refletem a realidade da organização e envolvem informações contábeis, que, a depender da agenda e dos interesses, podem levar a uma percepção incorreta sobre o negócio. Se vamos então ler o plano da disciplina, verificamos que nesse primeiro capítulo, Finanças, Objetivos e Conflitos, temos esse propósito. A administração financeira pode ser traduzida por meio das análises e decisões que envolvem dinheiro e tempo, em ambiente marcado por diferentes objetivos, potenciais conflitos e soluções. O primeiro capítulo apresenta a administração financeira e destaca alguns de seus desafios presentes nesse contexto marcado por conflitos e tentativas de solução. Nesse primeiro capítulo, temos então alguns objetivos: entender o que busca a administração financeira, aprender sobre interesses e conflitos associados à administração financeira, tentar entender conflitos e consequências, aprender sobre conflitos e informações e, a partir daí, começar a entender essas relações de conflitos e governança. Quando vamos articular os conteúdos da situação com o da nossa disciplina, a situação vivenciada pela empresa Enron, aí verificamos uma série de características associadas aí ao nosso conteúdo programático. Por quê? Em linhas gerais, a situação vivenciada pela Enron enfatiza um grande conflito. Esse conflito marcado aí por principais e agentes. No caso específico, os principais seriam acionistas, agentes, executivos, onde esses agentes, movidos por uma série de interesses e agendas pessoais, quer dizer, remuneração variável, quer dizer, ganhos associados ao comportamento do preço das ações, começaram então a gerar informações condizentes com a sua própria agenda. Essas informações deveriam deixar claro apenas aspectos positivos sobre a empresa, o que faria com que as suas ações não parassem de subir. A partir daí, agentes teriam aí ganhos expressos sob a forma de remunerações variáveis. E nesse processo conseguiram abarcar uma série de outros personagens, como auditoria externa, possivelmente flexibilização de regras contábeis a seu favor, e tudo isso embalado num contexto onde o único objetivo era fazer com que apenas boas informações sobre a empresa chegassem ao mercado e a partir daí as cotações não parassem de subir. Essa explicação por meio da remuneração variável seria uma tentativa de fazer com que esse agente se comportasse sempre agindo em prol do principal.
Então, se o objetivo maior da administração financeira é o de criar riqueza ou valor, então transferindo uma parte dessa riqueza expressa na cotação da ação para os seus executivos ou agentes, talvez tivéssemos esse conflito mitigado ou atenuado. Essa tentativa de atenuação, mitigação de conflitos faz parte lá da grande expressão que nós usamos, que representa as consequências associadas a essa relação conflituosa, esses conflitos de agência, que são os custos de agência. Só que na prática, essa solução acabou trazendo novas e danosas consequências, porque simplesmente a cotação da ação passou a ser conduzida por um conjunto de mentiras. Esse conjunto de mentiras afetou negativamente principais acionistas, mas também toda a coletividade, funcionários, sociedade, quer dizer, todos perderam em função disso. O caso Enron faz parte de um contexto de grandes escândalos corporativos norte-americanos que acabou provocando uma série de alterações no ambiente normativo, a exemplo da regulamentação SOX ou Sarbox, um conjunto de leis que busca aumentar os controles aí nas corporações, nas empresas, mas que faz reforçar a importância de uma palavra que representa essas tentativas de mitigação de conflitos nas organizações, que é a palavra governança, ou quando falamos de corporações, governança corporativa. A ideia da governança corporativa seria representar esse conjunto de práticas mitigadoras de conflitos. No momento que existe o conflito, existe a perda de valor, perda de riqueza, e no momento que nós tentamos atenuar esses conflitos, nós buscamos então aumentar valores ou riquezas. Esse contexto, que acaba envolvendo essas relações entre agentes principais e a partir daí toda a estrutura de informações que eventualmente pode ser manipulada em prol de um objetivo específico, incluindo informações contábeis, é o que marca o primeiro capítulo do nosso livro. Então, leia o caso com atenção, se puder, assista ao documentário indicado e, por fim, estude todo o primeiro capítulo, tentando articular de que forma os conceitos discutidos ao longo do capítulo podem ser vistos nessa situação problematizadora que enfatiza a ascensão e a queda da Enron. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto para essa nossa conversa, que seria articular a situação sobre a Enron com o primeiro capítulo do nosso livro, a primeira unidade da nossa disciplina. Bons estudos!